Cronovisor. A máquina que o Vaticano supostamente esconde as 7 chaves. Será que existe uma máquina supostamente parecida com uma televisão, capaz de te mostrar cenas do passado, como a própria crucificação de Jesus Cristo? É isso que a gente vai ver hoje aqui no podcast Conectados S.A. Cronovisor, ficção ou realidade? Muito bem, começando novamente aqui o podcast Conectado. Eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você durante um tempo trazendo informação e entretenimento. E hoje uma teoria bem interessante que muitos falam que é teoria da conspiração, outros falam que não, que realmente existe a tal e famosa máquina que o Sander acabou de falar, o famoso cronovisor. Você acredita nisso? Seria uma verdade aí que o Vaticano, né, esconde uma máquina aí que eles conseguem saber o que aconteceu no passado? Imagine se isso for verdade, né? O tamanho da bomba que seria. Seria uma teoria da conspiração ou seria verdade? Escreve nos comentários se você acredita ou não, né, Sander? Exatamente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Sander? Graças a Deus, né? Bom. Cronovisor. É isso que a gente vai falar hoje aqui no podcast Conectados S.A. Aqui é Sander William com vocês. Ficaremos juntos mais ou menos aí quase uma hora, um pouquinho menos aí, para falar desse tema hoje para você. Esse tema de hoje é um tema assim, bastante controverso. Com certeza. Se você for procurar esse tema cronovisor hoje na internet, cara, vai surgir muitas e muitas teorias. Bastante mesmo. Mas você que está assistindo esse vídeo aqui, que é inscrito no nosso canal, que está assistindo a gente pela primeira vez ou pela milésima vez, não sabemos. Você acredita que possa existir um aparelho semelhante à televisão escondida a 7 chaves no Vaticano, capaz de mostrar cenas do passado, inclusive a própria crucificação de Jesus Cristo ou um pouco da vida dele lá, como ele viveu naquela época, como outros eventos também da história, não apenas a parte da igreja, mas também a parte ali de eventos históricos que realmente marcaram o mundo. Será que existe uma máquina assim? Vamos conversar hoje, né? É isso que a gente vai discutir hoje. Eu fico imaginando, né, Sander? Imagine você conseguir ter acesso a um equipamento desse. Você vai viajar no tempo. A gente já fez aqui um programa sobre viagem no tempo, até com a participação do Thiago. Abraço, Thiago. A gente, caso você queira ver o que a gente comentou, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, o link do vídeo aqui na descrição, e você dá uma pesquisada e ver o que a gente já falou. A gente já deu uma pequena pitadinha sobre esse tema de hoje, que é o cronovisor, né? E hoje a gente vai comentar um pouco mais. Mas será que isso é verdade? Você tivesse aí uma máquina, um dispositivo que você conseguisse saber como que foi não só a crucificação, né, de Jesus, mas também em tempos passados, outros eventos que aconteceram no passado. Imagine só isso, né, Sander? Exatamente. Ele não é uma máquina do tempo. Não é uma máquina do tempo. Uma máquina para você ver. E acho que só o passado ainda, né? Só foi o passado. Cenas do passado. Apenas assistir, como se fosse uma televisão. Por que a gente fala como se fosse uma televisão? Porque se você for procurar esse tema na internet, vídeos e tal, o que ele vai aparecer ali? Se você ligar hoje uma televisão, você que está nos assistindo, né, tem uma transmissão ao vivo de qualquer canal que seja. Ele não vai chegar em tempo real para você. Ele vai chegar com um pequeno atraso. E algumas com bastante atraso. Dependendo, vai ter que passar pela antena, vai ter que passar pelo transmissor, vai ter que passar primeiramente pelo transmissor, depois pela antena, depois por satélite, se for via satélite e tal. Ou seja, ele tem um delay, que chama atraso, né, ali na transmissão.
Mas é rápido, é muito rápido mesmo, alguns segundos apenas, né? E o que acontece, por isso que a gente fala que esse cronovisor seria aí semelhante a uma televisão. É. Por quê? Porque ele tem esse atraso, né, que é séculos, enfim, aonde você quiser assistir, o que você quiser assistir, você consegue assistir ali algum evento do passado. E também ele devido a ser semelhante, você vai apenas assistir, você não vai conseguir viajar no tempo. Não é uma máquina do tempo, é apenas uma máquina que serve para você ver cenas do passado. Imagina, eu tinha vontade de ver isso aí, Sander. Então seria interessante. A época dos dinossauros, como que os dinossauros foram extintos. Aí eu vi bastante teorias da conspiração nisso aí, né? Algumas teorias que realmente eles conseguem ver os dinossauros, né? Imagina só, cara. Isso, exatamente. Então seria ali um equipamento capaz de proporcionar isso às pessoas, né? Mas vamos para a história, Exato. que a gente não fala nada aqui inventado. É isso aí que a gente queria até. A gente sempre frisa toda semana pra você que a gente não tira tudo isso da nossa cabeça. A gente não é tão doido assim de estar falando um monte de coisa sem ter referência. Você pode pesquisar tudo isso que a gente está falando. Eu vou deixar o link na descrição de todas as referências que a gente comenta aqui. E você próprio pode pegar esse link e fazer a sua própria pesquisa e, como diz, e ficar e pensar também se tudo isso é verdade ou mentira, né, Sander? Exatamente. Nós estamos aqui em aventurasnahistoria.ol.com.br. Aí eu vou deixar aqui, eu vou deixar passando o que o Sander está falando, Tá. tá? E você acompanha junto aí, tá ok? Cronovisor, a teoria conspiratória da máquina do tempo, usada para observar eventos do passado, inclusive a crucificação de Jesus Cristo. Um dispositivo que teria ajudado as pessoas a terem uma visão inédita de tudo o que a humanidade viveu. Tem quem acredite, Lógico. né? Nem todos acreditam, mas alguns acreditam sim. O Arquivo Apostólico do Vaticano contém documentos sobre a vida da Igreja Católica Universal que datam desde o século VIII até o presente, como explica a notícia publicada pelo site Aventuras na História em 2019. Ao todo, né, 2 andares de cimento armado em um cofre subterrâneo conhecido como The Bunker abrigam 85 quilômetros de prateleira espalhadas que possuem ao todo 600 coleções diferentes do documento. Olha só. Olha só, rapaz. Então, Aí a coisa começou a ficar séria. então, assim, o que a gente pode puxar aqui? Cronovisor. Segundo reportagem do All That Interesting, o cronovisor seria um dispositivo que dá ao usuário a capacidade de ver através do tempo, feito de uma antena composta de uma liga de metais não revelados, seu design cilíndrico, e é composto por um tubo visualizador e projetor de 3 dimensões, que recebem sinais de som e luz em todos os comprimentos da sua onda, né? Assim, segundo a reportagem, o equipamento permitiria que seu usuário documentasse eventos do passado, como até mesmo a crucificação de Jesus Cristo, o que forneceria uma visão inédita de tudo o que a humanidade já viveu. A sua experiência nunca foi provada, e a sua existência também não. Não foi provado que realmente foi feita uma experiência, né, no equipamento, e também a sua existência também não foi provada até hoje, né? Sim. Mas, em um livro de 2002, escrito pelo padre François Brunet, chamado... tá aqui tudo em francês, cara, mas é meio complicado de ler. Ah, sim, tranquilo. Aqui, em português, seria O Novo Mistério do Vaticano. Disse o contrário. Segundo Brunet, o cronovisor foi desenvolvido pelo padre Pellegrino Ernest, um monge beneditino. Ernest supostamente manteve o dispositivo em segredo até o início dos anos 60, quando confidenciou sua existência a Brunet,
lhe dizendo que 12 cientistas, incluindo o famoso físico Enrico Fermi e o ex-cientista Wernher von Braun, o ajudaram a construí-lo. A origem da invenção. No livro, Brunet explica como conheceu o padre Ernest em um passeio de barco pelo Grande Canal de Veneza, no início dos anos 60. Como eles eram bem entendidos da história das línguas antigas, logo o papo foi fluindo naturalmente. A conversa entre eles foi fluindo naturalmente. Porém, tudo mudou quando o sacerdote direcionou sua conversa para a ciência. François estava expondo as muitas maneiras pelas quais a Bíblia cristã poderia ser interpretada quando o padre sugeriu que ele tinha acesso à verdade por meio de um dispositivo de viagem no tempo. Caramba! Isso na década de 1960. Ernest afirmou que ele e um grupo de cientistas renomados, se reuniram em uma busca mútua para descobrir o passado. Um desses cientistas foi Enrico Fermi, que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1938. O outro foi o ex-nazista von Braun, cujo trabalho da NASA levou o homem a chegar à Lua. Era um cientista também. De acordo com o padre, o dispositivo tinha várias antenas, 3 das quais eram feitas de metais misteriosos que captavam sons e ondas de luz em todos os seus respectivos espectros. O que tá achando ali? Tô achando muito estranha essa conversa, cara, como é que é da conversa desses dois aí, né, cara, referente ao, como que fala, referente a esse equipamento, né, eu vi ali que tem até um esquema técnico que fizeram, você pode voltar o vídeo se você quiser, dá para você ver, se você de repente você consegue montar a máquina, mas tem um esquema técnico que fizeram dessa própria máquina, e segundo eles, né, essas antenas têm elementos misteriosos que captam sinal Será do que passado. teria, mas para captar um sinal do passado, uma liga metálica, agora falaram. É uma liga metálica, exatamente. Mas que tipo de liga? Uma liga que seria metal assim. Qual que é o metal assim que mais transmite ou capta transmissões? Eu não vou me arriscar a falar, Não sabemos. Mas se você for ver o material que é composto, uma antena simples de uma TV é alumínio, né? E existe todo um processo para que isso seja feito e seja feita a captação. Como que isso funciona? Existe um emissor e existe um receptor. Você que está na sua casa, que você tem a antena, você é o receptor. A torre está emitindo esse sinal e a sua antena está captando esse sinal, né? Hoje é feito dessa forma e você não enxerga esse sinal. Se você for pensar bem o que o Sander falou no começo do programa, que existe um atraso, se você for ver bem, se você for bem analítico mesmo, e você for perceber eu falando e o Sander falando, você percebe um pequeno atraso no que a gente está falando aqui em relação ao som que está saindo. Se você for levar isso para um lado mais macro, se você for ver o sinal que você está recebendo na sua casa através da sua TV, você está vendo o passado. Porque aquilo já aconteceu e você está recebendo na sua casa. Ou seja... a velocidade da luz também. Não quero colocar um ponto de interrogação na tua cabeça, não, mas a gente aqui, eu com o Sander, provavelmente você está vendo o passado, porque a gente já fez esse programa. Está entendendo o que eu estou falando? Seria mais ou menos assim. 1 segundo? Isso. Acho que o nosso programa, nesse caso... 1 milésimo de segundo? Para quem trabalha com a internet, existe uma configuração... no programa lá que você faz, que a gente chama de buffering, tá? Esse é o atraso do som e da imagem para chegar até você. O YouTube ele segura um pouco para que não haja o atraso e provavelmente isso que você acabou de ouvir, eu já falei, e você está me ouvindo agora, ou seja, você está vendo o Sander e o Ari do passado. Acredita nisso, cara? Sabe o que dá para fazer assim um exemplo? Isso que o Ari todo está falando, isso que eu estou lendo aqui para vocês. Assistam uma partida de futebol.
Assista na TV. Isso, exatamente. Ótimo exemplo. E ligue o rádio Ótimo exemplo, num exatamente. canal, numa rádio que esteja passando o mesmo futebol. Acompanhe o mesmo jogo, tanto pelo rádio quanto pela TV. Sai um lance ou sai um gol, no rádio você vai escutar bem antes, em tempo real mesmo. Agora na TV ela vai levar um delay ali e tal. Mas lá não saiu depois de alguns segundos que daí vai sair o gol ali também na televisão. Então seria isso para explicar aí bem para as pessoas, né? Então, para você ver como que funciona esse atraso, 1 hora, eu pretendo mais para frente aqui fazer, como diz, mostrar para vocês como que a gente faz a produção do programa Conectados aqui, tá? Do podcast. E nessa produção, o que que eu vou fazer? Eu pretendo mostrar para você como que é feita a gravação de software. E como que você configura o software do OBS. Nessa configuração, você vai perceber que você configura o atraso da imagem e do áudio. Ou seja, ele capta primeiro e depois ele envia. Porque senão ia ser igual aqueles filmes de antigamente que sai fora de sincronismo. A pessoa fala primeiro e depois sai a voz. Né? Seria mais ou menos nesse formato assim. Como a luz, né? Você acende a luz, tem a velocidade da luz, né? É. Se apagasse hoje o sol, sabia quantos minutos você leva para escurecer a Terra? 8 minutos. 8 minutos, exatamente. 8 minutos. Desligou o sol, ele vai demorar 8 minutos para apagar aqui na Terra. Apagou uma estrela, 4 anos para chegar, para você não ver mais essa estrela aqui na Terra. Então, para você ver aí como é essa diferença de tempo. Hoje já se comprovado em livros, inclusive Einstein tem, se eu não estou enganado, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não estou enganado, no livro Teoria das Cordas, mais ou menos isso, de Einstein, mas eu não sei, parece que foi ele que falou, que quando você está vendo uma estrela muito longe, na verdade, possivelmente você está enxergando o passado, que aquela imagem que está chegando para você até agora, você não está vendo mais, aquela estrela já não está mais, ela explodiu e já tem um outro sistema ali que ainda não chegou para a gente aqui. Se o cronovisor existe, né, eu ainda acho que é uma teoria da conspiração, mas por eu ler muito sobre essas coisas de passado e futuro, como que funciona. Você acredita ou não que exista esse equipamento? De verdade mesmo. Cara, eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu não me arrisco a falar que eu acredito por ser uma teoria da conspiração. Mas eu acredito que exista algo semelhante. Não nessas proporções de você conseguir gravar até a pré-história aí, né, cara? Mas semelhante aonde, por exemplo? Eu não diz talvez algum sistema que te mantém, como diz, sobre olhos tudo que você está fazendo. Talvez eu acredito que exista um sistema dessa forma, né? Agora, se o cronovisor existe mesmo, cara, eu não. Aí, me diz, é uma coisa que eles mantêm escondido, né? Para controle populacional, talvez, sei lá, né, cara? Eu acredito que. Não, pior que essa parte assim, também de cronovisor, a gente não. Eu acredito que exista, cara. Eu acredito que exista. E também existe. Eu acredito que exista aí uma máquina do tempo. Em alguma parte do mundo deve ter uma máquina do tempo. Os cientistas, o cérebro deles não para de trabalhar. Com certeza alguém já criou aí uma máquina do tempo. Não dessa que a gente vê em filmes e tal, que é rapidinho. Né? Ou menos estão tentando. Né? Exatamente, ou estão tentando construir. Né? Mas eu acho que existe assim, cara. Eu li uma vez que eles. Isso é verdade, cara. Isso que eu vou falar é real. Foi criada uma máquina para tentar quebrar o átomo. Para tentar, não. Quebrar o átomo, que até então, né? Acho que quando você estudou antigamente, você é mais ou menos da minha idade, estudou antigamente, átomo ele não era a última subdivisão de uma partícula. Para você que não entende o que é átomo é a menor partícula de uma matéria. Lembra lá quando você estudou que tinha os elétrons, prótons e nêutrons e tal, aquilo lá era indivisível. Hoje sabe-se que divide-se. E diz que isso envolve, para você fazer todo esse estudo,
até o acompanhamento do que possa acontecer com ele, que seja no futuro, e ver a sua reação que aconteceu no passado. Isso acontece dentro da máquina que quebra partícula, né, cara? Exatamente. Pode ser algo relacionado a isso? Pode ser que eu esteja confundindo tudo também, ou pode ser que eles estejam talvez confundindo a mente das pessoas, também pode ser. Pode ser. Pode ser, né, Sander? Além disso, depois de tudo que a gente falou, né, um localizador de direção do dispositivo supostamente sintonizava o sinal para o período específico que uma pessoa queria ver. Assim, uma tela exibia o que estava acontecendo e um dispositivo de gravação capturava a filmagem. Caramba! Estranho, né? Tudo funcionava, mas mais como uma espécie de janela do passado. Do que em uma máquina do tempo, como imaginamos nos filmes de ficção. Nessas suas aventuras ao passado, ele afirma ter visto coisas surpreendentes, né? Também em 2 de maio de 1972, uma publicação italiana chamada La Domenica del Corriere divulgou uma matéria intitulada "Uma máquina que fotografa o passado foi finalmente inventada". O artigo cobriu as declarações de Ernet para todos os seus leitores de toda a Itália. Junto com as alegações reconhecidamente duvidosas, a revista publicou uma suposta fotografia do cronovisor que Ernet alegou ter capturado dos romanos, né, crucificando Jesus Cristo. O artigo também afirmava que o sacerdote havia testemunhado a última ceia e guardado uma fotografia do evento bíblico para si como uma lembrança, como diz a reportagem. Olha só, né? A história foi sustentada pelo padre até sua morte, em 1994. Ele viveu de 1925 a 1994. 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 74 anos? Não, 79? 74? É que deu mais 4, né? 79 anos. Né? Isso. 79 anos. Pouco antes de falecer, ele disse que a máquina havia sido escondida pelo Vaticano, que queria protegê-la de cair em mãos erradas. Olha só. Isso pode ser também. Pode ser. Pode ser, né? Não é apenas... Ela foi escondida por ser escondida, por ser algo assim, não. Mas você sabe que tudo que é diferente do mundo, se cair em mãos erradas, meu amigo, já era. Não é? Quem que não queria uma tecnologia dessa, né, cara? Essas guerras hoje estão acontecendo aí. Você acha que é uma pessoa desses que estão fazendo guerra não queria uma máquina dessa aí? Ou não? Meu jovem. Rapaz. Então. Em 1996, a revista Paracelsus emitiu críticas às afirmações de Ernet. O artigo questionava o motivo pelo qual ele não havia publicado instruções detalhadas sobre como construir o dispositivo. Ficou bravo? Ficou bravo, né? Alguém foi lá, não, faça um artigo aí sobre críticas sobre por que a pessoa não contou realmente como que construiu. Será que não queriam tentar construir igual? Claro. O que ajudaria a legitimar suas afirmações. Ou seja, construa. Alguém vai lá e faça umas instruções, construa uma outra máquina, daí sim eu vou verificar que você construiu esse. Aí sim a gente vai acreditar em você. Atestar a velocidade. Né? Tá bom. Né? Além disso, o artigo revelou como o design do cronovisor tinha uma grande semelhança com o dispositivo que aparecia em uma novela de ficção científica em 1947. Ou seja, mais uma vez confirmado que não passaria de uma teoria. Não sabemos. Tá certo, né, cara? O padre peregrino Ernet confessou ter inventado toda a história antes de sua morte em 8 de abril de 1994. Mas isso nunca foi confirmado. Ou seja, não sabemos realmente se
Isso é verdade É verdade ou ou não. não. Ou seja, traduzindo tudo isso. Tinha um padre peregrino, Ernest, viveu de 1925, 1926 até 1994. Diz que construiu, não foi apenas ele, ele com alguns outros cientistas, 12 cientistas no total, que construíram lá uma máquina semelhante a uma Uma televisão, TV, uma né? TV, podemos dizer assim, e é possível ver, assistir eventos do passado. E essa teoria foi apenas falado em 1960, onde ele, com mais um amigo dele, também um outro padre lá, que acabaram conversando num canal de Veneza, onde estavam juntos lá conversando e tal. Chegou a parte da eventos da Bíblia e tal, e o padre revelou realmente a construção desse equipamento. Ou seja, dali em diante já mudou tudo, né? Já mudou tudo. Então, pode ser que tenha acontecido isso realmente? Pode. Por que não? O mundo é muito vasto, muito grande, muitas coisas acontecem. Por que isso não poderia ter acontecido? Claro que Exatamente. pode. Pode sim ter acontecido, sim. Pode estar lá o equipamento fechado com o lençol em cima, Claro, amarrado, claro. para que ninguém veja. Pode ser. O mundo hoje é cheio de mistério. A gente fez um programa, um podcast semana passada, a gente falou sobre as pirâmides do Egito, né? Mais mistério do que tem as pirâmides do Egito, ninguém sabe como que aquilo foi construído. Ninguém consegue falar, foi feito assim, assim, assim. Hoje, se chegar uma pessoa e falar assim, ó, foi construída assim, assado, assim, pode afirmar que realmente é mentira. Não conseguem saber, né? É mentira, não sabe como foi construído. Pode ser que tenha alguma coisa no Vaticano, né? Relacionada ao cronovisor, né? Relacionado a essa máquina que a gente não sabe se realmente existe. Pode ser que tenha, né? Dizem, aí também já é a teoria da conspiração, que no Vaticano existe mas muita coisa histórica guardada, 7 chaves que muita gente não tem acesso, A né? Igreja Católica é a mais antiga, né? Uma das mais antigas aí religiões. E pode ser realmente que tenha guardado várias e várias coisas, documentos e tal. Inclusive essa máquina, se realmente for verdade. Eu acho que assim, todo mundo, nossa, puxa, uma máquina assim, mas eu acho que seria bacana, cara, se existisse realmente. Porque assim, pra gente poder ver, provar realmente o quão a ciência é importante. Imagine para os caras irem lá e construir realmente uma máquina desse jeito, cara, um equipamento assim, maravilhoso realmente, né? Mostra assim o quanto a ciência é importante demais aí pro mundo todo, né? Como disse, é uma teoria da conspiração? Vou deixar um pouco mais conspiracionista ainda essa teoria. Ah, Pode ser, essa tecnologia pode ter passado por algum ser que não é aqui do nosso planeta, um alienígena, por exemplo. Pode ser que entregou essa tecnologia aí para esse. Como é que era o nome do padre mesmo que você falou? padre de Peregrino Ernest. Ernest, né? Talvez ele tenha mantido contato e tenha aprendido tudo isso numa época tão remota que não tinha tanta tecnologia, de repente. Pode, porque hoje eu sei que tem muita gente que se bate. Se você procurar tutorial de como configurar software de transmissão, você vai encontrar aquela palavrinha que eu te falei, que é o buffering. Como você configurar o buffering para que ele não saia em atraso. Que se ele sair em atraso, você vai ver eu e o Sander falando, mas vai ver o passado. Talvez isso aí não tenha como controlar. Talvez tenha, né? Porque que nem o Sander deu o exemplo do jogo de futebol, né? Se você colocar assistir pela imagem da TV e colocar o rádio falando, você vai ver perfeitamente o atraso. Diferença, um atraso que Um atraso nítido, gigante, né? Nítido. Talvez não tenha como controlar isso aí, você atrasar mais ainda. Seria uma teoria mais conspiratória ainda, né? Mas consegue se perceber, sim, para quem trabalha com tecnologia, que você consegue manipular o tempo ali das frequências. E essa é a palavra correta, das frequências. Você consegue manipular. Eu faço isso
Caso você não saiba, eu trabalho com música, eu faço isso bastante manipulando frequência, né? Existe como uma maneira de você manipular. Só que você chegar a ver a crucificação de Cristo, você enxergar dinossauros, talvez aí seja um pouco demais e seja uma Vai. tecnologia que não está ao nosso alcance ainda, Você né? poderia ver, nós poderíamos assistir, por exemplo, assim, ó, quero assistir aí como foi construída as pirâmides É do Egito. isso, exato. Exato, né? Mas isso é por isso que eu falo, meio controverso a existência, cara. Por quê? Digamos que eles quiserem coisas assim enigmáticas do mundo hoje. Qual que seria uma das coisas enigmáticas do mundo aí? Seria a Uma construção das construção das pirâmides. pirâmides, uma, né? Mas eu quero saber como que é que foi feito. É, Eu ia lá ver, é, né? Então, assim, mas ninguém foi ver até hoje, o padre lá não viu, é. né? Então, são coisas assim meio. A gente acredita e às vezes não E não acredita acredita, né? e tal, fica naquela. Mas não deixa de ser interessante se você for procurar aí na É internet. interessante, claro, Nossa, interessante. existem mil programas aí falando sobre o cronovisor. É verdade? Não se sabe, né, Eu Sander? digo mais assim, se existisse realmente esse cronovisor, cara, é que eu torço para que exista, realmente. Eu torço para que exista. Eu penso positivo. Eu acho que a partir dali seria realmente assim algo muito bom para que existisse uma máquina do tempo. Porque imagina você tivesse uma máquina do tempo. Só que assim, o que a revista lhe falou, que o Vaticano teria escondido esse cronovisor para não cair em mãos erradas. Se ele fez isso realmente, está certíssimo. Imagine cair nas anúncios, né? Se existir realmente esse cronovisor e o Vaticano realmente escondeu para não cair em mãos erradas, ele está certíssimo mesmo. Porque nesse mundo que a gente está hoje, se existisse um aparelho desse e caísse em mãos erradas dessas pessoas aí que querem apenas fazer guerra no mundo, cara, a gente tava perdido. Exatamente, né? Se existisse uma máquina do tempo também, aí se não fosse escondido também as sete chaves, também a gente tava perdido nesse mundo aí. Então cuidado com o que você faz para não descobrir daqui uns 10, 15 anos. Aí é Exatamente. complicado, né, Então, cara? para você ver qual que é a importância, né, realmente aí se existir realmente desse equipamento. E eu torço sempre que exista realmente, não por nossa, que né, bacana e tal e tal. Nossa, mas isso é um absurdo que estão falando e tal. Não, mas eu torço realmente para que exista. Seria bom se existisse. Seria bom para a humanidade, seria bom para provar se realmente que o ser humano é capaz de fazer Capaz, coisas assim. exatamente, né? O que o Ari falou ali já, mas será que não foi apenas não foi alguma força extraterrestre ali? Extraterrestre, né? Eu acredito que não. Isso aí nessa parte não. Não duvidando da capacidade de inteligência do ser humano, né? Mas, né? Não, nessa parte eu realmente não concordo com você. Eu acho sim, na parte de construção de pirâmide, pode até Pode ser. até ser, né? Construção de pirâmide e tal, algo assim mais complicado mesmo, né? Ali, né? E algo misterioso, porque é algo misterioso. Mas ali, assim, essa parte de cronovisor seria algo assim mais de curiosidade do ser humano, eu acho. Que talvez até tenha feito e acabou descobrindo, dando certo ali, e a pessoa se assustou com o resultado, né? Eu vou contar uma história e acho que você pode testar, ver se isso é verdade. Aquelas TVs antigas de tubo, ela tem um sistema de captação de frequências. Lembra o famoso VHF, VHC? Acho que é VH. Não, tinha. É VHF? UHF. UHF, VHF, tem mais um que eu não lembro. O VHF é do canal 2 ao 13. Isso? O UHF é do 14 ao 68. Exatamente. Só que tem mais um canal de frequência. Tem mais um canal de frequência. Algumas TVs de tubo antigo tem mais um canal de frequência. Qual que seria? E agora eu não vou lembrar, mas uma TV que eu tinha esse terceiro canal. Nesse terceiro canal, e algumas TV tinha, se você, conforme você colocasse um fio em alguma posição, tá? Isso não é teoria da conspiração, isso eu fiz, testei e eu vi comigo mesmo. Inclusive, minha esposa testou comigo.
você conseguia captar sinais de telefone. E não era telefone celular. Você capta sinais de telefone de gancho mesmo, tá? De telefone comum. Essas televisões sumiram, tá? E eu tive uma dessas em casa. Você consegue fazer a captação de pessoas conversando. Você ouvia nitidamente pessoas conversando pelo telefone comum. Ou seja, a tua voz ela é emitida ao espaço, é uma frequência, e isso vazava pelo fio e era captado por essa antena. Tá? Essas TVs antigas não se usa mais, mas pode ser uma forma de captar frequência? Pode ser. E o passado é uma frequência que está aí até hoje. Se o Mujiz teve base como isso, talvez, né, Sander? Não, a gente não vai saber nunca, porque acho que a gente não vai ter acesso a uma máquina desse tipo, né? Mas que a frequência de fala e de visão é uma coisa impressionante, igual eu torno a repetir. Isso aqui que você está vendo agora, você está vendo o passado. Porque, segundo a configuração do software, ele está com alguns milésimos de segundo atrasado. Isso que eu mesmo configurei. Ou seja, você está vendo o passado. Você não está vendo a gente agora nesse exato momento. Acredite se quiser. E eu falo para vocês, isso que a gente está falando aqui, comprova-se porque, como eu falei, coloque uma partida de futebol. Assista pela TV e ouça pelo rádio. No rádio ali sai um gol. No rádio você vai ouvir antes do que na TV. Exato. Porque tem um delay na TV, tem um atraso. Que o sinal sai da câmera, vai para o transmissor, do transmissor vai para uma antena, daí vai para outra antena, vai para a repetidora, enfim, e tal. Ou vai para um satélite, né, e volta. O rádio não, o rádio já é a frequência direta. Exato. Né? Então você vai ver um gol ali que saiu no rádio ali, vai escutar um gol que saiu no rádio, depois de alguns segundos apenas que ele vai aparecer ali na televisão. Então essa coisa aí é interessante. Uma coisa assim, bacana também que a gente pode ver, que a gente falou aqui, o Arita comentou, a gente falou, né, se apagar a luz do sol hoje, se apagar agora. Apagar agora. Daqui a 8 minutos apenas que vai apagar o planeta Terra, a luz do planeta Terra. Exato. 8 minutos. A gente vai ter ainda a luz do sol disponível aqui na Terra. Estrela é 4 anos. Ou seja, se você está vendo uma estrela, agora, nesse momento, você está assistindo à noite esse programa aí. Está vendo o passado. Se você vê uma estrela lá, pode ser que essa estrela não exista mais. Você está vendo o passado, você está vendo a luz dela. Entendeu? Então pode ser que seja real. Eu não duvido nada. Pode ser que exista mesmo esse cronovisor, que possa haver eventos do passado, né? E se existir realmente, e se o Vaticano guardou as 7 chaves, realmente fez muito bem para que não caia em mãos erradas. Que se cair em mãos erradas, no mundo que a gente está hoje, 2024, com essas pessoas querendo fazer guerra por tudo e querendo adquirir mais e mais poderes aí para conquistar partes do mundo, faz muito bem de guardar essas chaves mesmo. Com certeza, né? Mujiz, hoje o programa Conectados foi mais sobre esse tema que eu diria que está em alta até na internet, né? Não só na internet, mas tem muitas pessoas falando sobre esse famoso cronovisor. Para você que já foi criança um dia, já brincou em trilho de trem, linhas de trem, talvez você já tenha feito uma brincadeira que seria até um experimento de você ver a velocidade do som, né? Ficava uma lá numa ponta do trilho, outra lá na outra ponta e batia uma pedra. Você percebe nitidamente que a hora que você baixava, que a outra pessoa baixava a mão, batia no trilho, o som vinha quando chegava até alguns milésimos de atraso, até você ouvir o barulho lá do outro lado, com o ouvido encostado no trilho, né? Ou seja, a frequência, ela demora um tempo para ela percorrer, andar pelo espaço, né? Inclusive o que você enxerga também, às vezes, não é, né, o que você está enxergando no momento, porque aquela visão do que você está vendo ainda ela está chegando e está se formando ali na sua frente, e conforme a distância que você está, né, Sander? É mais ou menos isso, né? Isso que você falou é bacana, por quê? A gente tem bastantes teorias das conspirações, podemos dizer assim. E uma das teorias, você falando isso aí, que me lembrou agora, o que é?
Eu acredito que a Terra é redonda. Ah, sim. Você acredita que ela é o quê? Cara, É redonda ou Terra plana? hoje em dia, se falar que a Terra é plana, vocês vão te chamar de louco. Mas antigamente o pessoal achava que a Terra era plana, que você olhava lá lá tinha um abismo, né, cara? Mas hoje em dia, diante de tanta coisa, eu fico na dúvida, cara. Né? Então, assim, o que que acontece? Eles se baseiam sempre pela praia ou pelo mar, né? Ah, sim, lógico, né? Pelo mar. Se você vê uma embarcação lá, um navio, ele está indo. Ele vai sumindo, De né? repente ele some. Ou seja, ele faz a curvatura para baixo. É. Esse é um exemplo excelente. Na teoria. Na teoria. Mas se você pegar uma luneta, alguma coisa, você Ainda consegue enxerga enxergar, ainda né? ele lá. Exato. Ele apenas sumiu da, Da tua da, visão, da tua visão, naquele alcance teu ali naquele momento. Mas a embarcação está lá ainda. Então, essa que é a. Eles se baseiam para dizer aí que a Terra é plana com relação a isso. Você não está enxergando. Mas o navio ainda está lá. Só que, aí que tá, né? A gente sabe que o planeta Terra é gigante mesmo, né, cara? Então, às vezes a curvatura lá é longe, longe para fazer realmente. diz que até mesmo para quem você que se utiliza o avião, né? É difícil para ver a curvatura da Terra no avião. Então você tem que estar numa estação espacial para você ver a curvatura da Terra, né? Tem que estar numa devidas proporções, né? A gente é menos que uma formiga praticamente no planeta, né? Caso você não saiba, a gente está num pedaço de pedra, se eu não estou enganado, a 17 mil quilômetros por hora e solto no espaço. Essa é a dúvida que eu Mas, tenho, Ari. mas, né? Essa é a dúvida que eu tenho, assim, com relação a essas pessoas que afirmam realmente que a Terra é plana. Eu queria trazer uma pessoa aqui, pra gente entrevistar um dia Você aqui. acredita que a Terra é plana? Vem aqui no programa conversar com a gente Se e você explicar o acredita. porquê. Eu gostaria de entender realmente, sabe? Conversar com a pessoa assim para ver qual que é o ponto de vista dela com relação à Terra plana. Eu acho muito bacana, interessante. Né? A gente tem que ter a mente aberta, Não, é né, claro, ali lógico, né? para a gente adquirir novos conhecimentos. Né? A gente tem a mente aberta, tanto é que a gente trouxe aqui uma pessoa que já falou sobre lobisomens, né? Tivemos pessoas que já falaram sobre várias coisas aqui, né? Isso é No bacana. programa, né? Então é interessante, Para a né? gente adquirir novos conhecimentos, né? Isto. Realmente ali a pessoa vai falando alguma coisa, então, opa, será que não pode ser mesmo? Será que não é verdade isso aí? Hoje não tem várias É pessoas. bacana, cara. Tem várias pessoas. Eu vi engenheiro, cara, um engenheiro questionando a ida até a Lua. Eu assisti um podcast e o cara, muito bem estudado, muito bem centrado, muito bem educado, questionando sobre a famosa ida até a Lua. Eu também questiono, sabia? Não é que eu questiono. É assim, sei lá. E o mais impressionante, ele deu explicações com números ainda, cara. Não é só, meu celular tem mais tecnologia do que essa nave foi pro. Ele deu explicações com números e como que funciona. Ele já colocou um ponto de interrogação ali na minha testa. Ué, mas será? Será? Né? Que já fizeram. Lógico, a ida para a Lua tem aquele lance lá da Guerra Fria e tal. Não vamos entrar em detalhe aqui, né? Mas tem toda uma questão política, né? E governamental nisso aí, né? Não sei. Né? Eu espero realmente assim, eu creio, quero crer realmente ali, que tomara que a pessoa tenha ido para a Lua em 1969. Né? Tenha realmente ido para a Lua lá. Mas assim, é estranho, porque por que não mandaram mais? Essa que é a situação. Porque assim, foi desenvolvido todo um sistema para que os astronautas fossem em 1969. A tecnologia de 1969 era menor que esse celular aqui. Hoje aqui tem mais tecnologia do que como é que fala? Na nave espacial. Por que em 1969 os caras foram? Por que nunca mais voltaram? É algo estranho, né? E aí? Então é isso que eu queria. A gente quer entender, né? Não é que a gente realmente não acredite mesmo, mas a gente fica aquela pulga atrás da orelha. Se foi, por que não continuou indo?
era realmente muito perigoso? Foi um risco que eles passaram? Né? A gente não sabe realmente, mas eu acho que sim, né? Foi um risco grande, Foi realmente um eles risco foram grande, que teve até material de papelão dentro dessa em espaçonave, né? 1969, realmente com certeza foi algo assim extraordinário, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu cheguei ali como que foi feita a composição dessa máquina para ir até a Lua. Eu hoje falar assim para mim, Ari, vamos para a Lua nessa nave, não botava o pé lá dentro, mas de jeito nenhum, cara. Muito perigoso, muito perigoso. Pouca tecnologia, pouca proteção. E hoje a gente sabe que para sair do planeta Terra você não sai de linha reta igual saíram, né? Você corre um sério risco de ser desintegrado. Existe uma maneira correta de você sair por causa da órbita, a proteção, então vários detalhes, né? E mais o pouso na Lua ainda, né? Ou seja, ali você já coloca um ponto de interrogação ali. Tudo isso foi verdade? Será que foi mesmo? Então, assim, eu acho que eles podem ter ido realmente para a Lua lá em 1969, mas como a Ari falou, assim, a tecnologia não era tão grande igual hoje. Mas assim, eu acho que eles correram o risco até de morrer realmente ali, Claro, né? com certeza. Acho que o risco foi muito grande ali para eles naquele ano lá. É a mesma coisa dos bilionários que foram atrás do Titanic, num Aquele submarino, né? submarino. 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 Os caras bilionários. Você acha que eles iam entrar em algum equipamento que não tivesse realmente segurança total para eles? O cara tinha dinheiro para pagar um monte, cara. Lógico, né? E foi dar um acidente lá embaixo. Será que não é alguma maldição do Titanic? Pode ser. Por que não? Porque os caras lá com maior tecnologia, tinha 1000 vezes mais tecnologia que o submarino do que o próprio Titanic na época, né? E os caras foram lá e morreram todos, cara. Próximo ao Titanic. Por que nunca tiraram o Titanic do mar? Nunca tiraram ele do mar. Por que não? Você acha que alguém não ia comprar, fazer um leilão, fazer uma exposição assim? Nunca tentaram tirar ele do mar. É uma peça, uma parte dele. Então, Exatamente. Tanta coisa estranha, né, nesse mundo, né? por isso que eu falo, assim, a gente fala sobre esse cronovisor. O mundo é muito grande, gigantesco, então envolve muito mistério. E cheio de coisa estranha. Cheio de coisa estranha no mundo. Muito mistério no mundo, no planeta Terra. Então, assim, tem coisas que a gente tem que parar, não falar, se não acredito, não acredito realmente, e pronto. Não, mas pensa, analisa. Né? Será que realmente não existe? Será que realmente aí é só um boato? É algo para Ou se será refletir, que, né? opa, mas e se existisse? Se você não acredita, nós estamos aqui para fazer essa função. E se existisse? Isso existe. Esse é o programa Conectados, trazendo informação, entretenimento, mistério e hoje, teoria da conspiração, que talvez não seja assim tão teoria da conspiração devido a muitas coisas estranhas que existem em nosso planeta e sem explicação lógica. E uma coisa que é a teoria da conspiração e que coloca um ponto de interrogação aí na cabeça de muitas pessoas é o cronovisor, né? E hoje você ficou sabendo um pouco mais do cronovisor, até de um jeito diferente que a gente aqui, eu sempre falo e repito, a gente não faz documentário, a gente é só uma conversa, coisas que a gente lê, a gente conversa o dia inteiro, às vezes falando sobre essas coisas estranhas que tem no planeta e a gente só traz pro podcast para trazer para você de um jeito diferente. Como diz, sem terno, sem gravata, sem nada, como diz, na cara limpa, e conversar sobre algo que é estranho, que não é só eu que quero saber, não é só o Sander que quer saber, mas várias pessoas têm isso na cabeça. O cronovisor existe mesmo, cara. Exatamente. E isso que eu falo, eu queria entrevistar aqui uma pessoa, um terraplanista, cara. Tinha vontade mesmo. Para poder a gente entender realmente o que a pessoa terraplanista pensa, como que é, aí tal, qual que são os fundamentos que a pessoa usa, para a gente poder adquirir novos conhecimentos, né? A gente, eu e o Ari aqui, e também para a gente poder mostrar esse tema aí para vocês. E também alguém que acredita que o homem não foi à Lua, né?
O Sander fala também que não acredita, eu também tenho minhas dúvidas, cara. Eu também tenho minhas dúvidas, né? Não é que não acredito, eu acredito assim, mas Se eu alguém, acho que, sei lá, se cara. alguém pensa também dessa forma, que tem um ponto de interrogação em relação a isso, né? Quiser conversar, o programa tá aberto também, né, Sander? Exatamente. Né? Esse é o programa Conectados, trazendo informação e entretenimento. Antes de acabar o programa, só queria pedir assim para você seguir a gente nas redes sociais. Lá através do Google Podcast, o Google Podcast agora ele vai encerrar suas atividades, mas vai migrar para uma outra plataforma, tá ok? Para o Spotify, segue a gente no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e também pela Web Rádio Palmeira, né, Sander? Exatamente. Então esse foi o nosso tema de hoje, cronovisor. Se você tem sugestões aí de temas que pode conversar aqui, que aqui a gente não fala, não queremos explicar as coisas. Não. Mas é uma conversa, um bate-papo. A gente tem mais perguntas do que respostas. É um bate-papo entre a gente aqui mesmo, ou trazemos algum convidado aqui, para que a gente possa levar esse conteúdo aí para você. Falamos aqui de Ponta Grossa, estado do Paraná, para todo o Brasil e o mundo através do YouTube. Uma das cidades mais belas do planeta. Exatamente. Tá? Antes de acabar, eu queria falar para você dar uma olhada no link da descrição. Se você não tem o Amazon Music, tá na hora de você ter, você tá perdendo a chance de ter os maiores programas, os maiores documentários, os maiores filmes do planeta. Dá uma olhada no link da descrição, dá uma olhada lá no Amazon Prime e faça a sua inscrição ou faça a sua assinatura, tá ok? Não mais é isso, né, Sander? Exatamente. Agradecemos a participação de todos. Grande abraço, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. É de graça, você não vai pagar nada. Exatamente. Abraço a todos, Deus acompanhe vocês, beijão no coração e até semana que vem. Até semana que vem. Aqui é a Sandra Williams se despedindo. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast Conectados SA. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.